Vamos para a pergunta do Fabiano já aqui. Boa tarde. Para nós católicos, a maior dificuldade é fundamentar a virgindade perpétua de Maria e a ausência de pecado original, onde Maria também não poderia nascer de um ventre manchado pelo pecado. Então, primeiro fazer uma distinção. Nós sabemos que Nossa Senhora é sempre virgem e que ela é Imaculada Conceição pela tradição apostólica. É como os cristãos sempre creram, é como a liturgia sempre a chamou, é como a patrística descreve. Então a gente recebeu isso. A diferença é que agora a gente tem como desenvolvimento sobre Jesus Cristo até o século 3, 4. Foi bem feito. Né? No início os hereges eram hereges cristológicos, falavam da natureza de Jesus Cristo. Uns diziam que ele não era Deus, outros diziam que era só Deus e não era homem, ou que às vezes era Deus, às vezes homem, ou sobre o Espírito Santo. Então foi um momento de definir essas doutrinas da Trindade e doutrinas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Depois disso, a teologia começa a desenvolver melhor coisas que estão conexas a a cristologia, que é a mariologia. Então nós desenvolvemos melhor ao longo do tempo as doutrinas sobre Nossa Senhora, que já estavam presentes desde o início. É uma questão só de chegar às últimas consequências das coisas que a gente já cria, né? Importante ter essa distinção. Então nós já recebemos isso. Agora, o que é a dificuldade que o Fabiano está trazendo aqui? A dificuldade, num debate, seria mostrar só com a Bíblia para um protestante, porque o protestante ele negou o restante da revelação. Ele quer só a parte da palavra de Deus que está na Bíblia. Ele acha que só essa é válida. E não a Bíblia inteira, né? A gente sabe que é uma parte da Escritura. E ainda com os métodos de interpretação que eles têm desde o século XVIII até hoje. Então, a dificuldade é, dentro dessa metodologia deles, só com essa parte da Escritura, fundamental que nós recebemos da tradição apostólica, que é a Imaculada Conceição e a Virgindade de Nossa Senhora. Então, primeiro é importante a gente fazer essa purificação entre nós católicos. E agora, na hora de argumentar com os protestantes e com os hereges no geral, aí sim, por motivos ecumênicos, por caridade com os hereges, nós vamos argumentar com o nosso terreno comum, ver o que nós temos em comum com eles e argumentar com essa coisa, que é a Sagrada Escritura. Mas vamos fazer isso, porque também é possível mostrar a virgindade de Nossa Senhora e a Imaculada Conceição a partir da Bíblia. E a primeira coisa que eu quero evocar aqui, lembrar vocês, é do livro do Gênesis, capítulo 3, em que nós temos aqui a serpente falando com Eva e um não de Eva consciente. Eva ela se deixa levar pela serpente e ela comete o pecado sem ter a concupiscência. Eu e você, às vezes a gente tem que trabalhar, só que a gente quer ver o Instagram. Tem uma vontade de ficar vendo os reels lá, vendo os stories. Isso não acontece com você? Isso acontece comigo de vez em quando. Com muita frequência, a propósito. Então eu tenho que trabalhar, ainda mais o meu trabalho tem a ver com o Instagram, então é mais complicado ainda. Ah, mas vou ficar aqui vendo os vídeos. Isso é concupiscência. É o quê? Eu saber que tenho que fazer uma coisa, mas o meu corpo me leva a fazer outra. E eu preciso lutar contra essa concupiscência. Então nós, às vezes, caímos por causa da concupiscência. Mas Eva não tinha isso. Eva tinha um perfeito domínio sobre a sua vontade. O que aconteceu é que ela, influenciada pelo demônio, ela escolhe o mal e a partir daí a nossa natureza fica quebrada, né? Fica com a concupiscência. Então, antes de Adão chegar e dizer não, Eva disse não por influência de um anjo caído. Então, eles tinham perfeita liberdade para dizer sim ou não e disseram não. Primeiro Eva, como uma espécie de prefácio, e depois Adão, que realmente ele representa a humanidade inteira. Então, no Novo Testamento, Deus que faz as coisas de um modo perfeito, usou essa imagem para um novo Adão e uma nova Eva. E esse novo Adão, bem, quem explica isso muito bem é São Paulo em uma das suas cartas. Agora não lembro exatamente qual passagem, eu posso procurar aqui para a gente dar uma olhada. Mas o que ele mostra, acho que eu tenho até marcado aqui em algum lugar. Não, isso aqui é outra palestra que eu tinha preparado aqui. É uma outra palestra que eu tinha trazido, mas acho que é legal a gente pegar essa passagem aqui. Novo Adão e superabundou a graça. Então, o que acontece aqui? Estou falando agora sobre Bem, vamos falar sobre tudo, tanto a virgindade quanto a Imaculada Conceição. Então, já vimos aqui, nesses dois seres humanos, Adão e Eva, pai e mãe da humanidade inteira, com perfeita liberdade, escolhem o mal. Agora, quando vamos para a carta aos Romanos 5, São Paulo começa a teologia do novo Adão. Ele explica essa teologia do novo Adão, que os padres da igreja estendem para Nossa Senhora. Quais padres da igreja? Bem, a gente pode pegar São Justino e Santo Irineu de Leão. Santo Irineu, inclusive, que teve aula com São Policarpo, que foi discípulo de João. Então a gente tem aqui padres assim das primeiras gerações
já explicando que Nossa Senhora é a nova Eva. Isso está na Escritura. Então eu trouxe como um parênteses aqui a patrística, mas argumentando com a Bíblia por motivos ecumênicos com os protestantes. Vamos para Romanos 5. Se alguém puder confirmar se está dando para ouvir bem, porque o microfone está bem em cima aqui da minha garganta, não sei se está dando para ouvir bem. Vocês me dizem aqui, só enquanto eu vou continuando. Então, em Romanos 5, olha só o que São Paulo diz, né? Ah, tá ótimo, né? No versículo 12, ele fala assim, ó. Como o pecado entrou no mundo por um só homem, que é Adão, mas fala assim, mas foi Eva também, né? Mas Eva foi uma espécie de prefácio para o que Adão fez. Foi o pecado de Adão que trouxe o pecado para o mundo, mas Eva, ela participou, de alguma forma, desse pecado de Adão. Ela também tinha liberdade e escolheu o não. E é engraçado que o dela veio antes do de Adão, né? O não de Eva veio antes do não de Adão. De fato, então, por um só homem por meio do pecado, a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, todos os descendentes de Adão são pecadores. Que diz que todos pecaram, então também Nossa Senhora, fala bem, mas o que a gente está vendo aqui é que Jesus não pecou. Ele se fez igual ao homem em tudo, menos no pecado. Então, isso de que todos pecaram, ele está falando da descendência de Adão e Eva. Agora que chegamos ao novo Adão e nova Eva, os dois não pecaram. É uma chance nova para a humanidade, uma redenção da humanidade. De fato, antes de ser dada a lei, já havia o pecado no mundo. Então ele está falando que desde Adão a Moisés, a morte reinou. E ele vai dizendo tal. Depois ele diz aqui que... Eita, funcionando, né? Depois ele diz aqui, no entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram a maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que haveria de vir. Então Adão é uma figura daquele sim, o não de Adão, o próprio ser de Adão é uma figura de Jesus que viria depois dizendo sim. Da mesma forma, Eva também é uma figura de Nossa Senhora. Então, ele diz aqui que foi por meio do pecado de Adão que entrou a morte no mundo. Mas a gente sabe que teve participação de Eva antes. Da mesma forma, o novo Adão, que é o que ele diz aqui, ó. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. No caso do dom, não é como o caso do pecado de um só. Enquanto o julgamento de um só é em vista da condenação, o dom da graça, a partir de muitas transgressões, é em vista da justificação. Se pela transgressão de um só, a gente sabe que teve Eva também. Ou seja, porque Eva está incluída em Adão. Da mesma forma que agora Nossa Senhora está incluída em Jesus. Se pela transgressão de um só, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida aqueles que receberem pela mediação de um só, Jesus Cristo, a graça e o dom da justiça. Portanto, como pela transgressão de um só a condenação se estendeu a todos os seres humanos, assim pelo ato de justiça de um só, estendeu-se a todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ariel, mas a desobediência de Eva também não trouxe pecado para o mundo? Mas ela é uma introdução para Adão, da mesma forma que Nossa Senhora é uma introdução para Jesus. Olha só. Ele diz que foi pela desobediência de um só, mas nós sabemos que teve a mulher também ali envolvida. Da mesma forma que no Novo Testamento temos a mulher envolvida também. Porque antes de Jesus dizer sim, Nossa Senhora diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O que traz a graça é o sacrifício de Cristo na cruz. O sim de Nossa Senhora, apesar de vir antes no tempo, de alguma forma, na verdade não é de alguma forma, de uma forma direta, ele vem do sim de Jesus na cruz. É a graça de Cristo em Nossa Senhora, ela que está cheia de graça, que faz ela dizer sim a Deus. Da mesma forma que Eva, de alguma forma, está entrelaçada com Adão. Então, ela vem antes, cronologicamente, mas é o pecado dele que traz a morte para o mundo, né, do chefe da família. Quanto à lei, ela interveio para que aumentasse a transgressão. Onde, porém, abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça, pela vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejam bem, né? Tem um outro momento em que aparece essa graça abundante, que ele diz que superabundou no Novo Testamento. Quando a gente vai para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, nós temos abundância de graça em Nossa Senhora. Que é Lucas capítulo 1, versículo 26. Olha só o que aparece aqui. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo.
ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação, cheia de graça, cheia da presença de Deus. O que significa isso? Significa que onde abundou o pecado de Eva, superabundou a graça de Cristo em Maria. Então, assim, a criação é uma figura da redenção. Ela é inferior à redenção. Ela é como se fosse uma profecia do que ia acontecer em Jesus Cristo. A criação do ser humano é uma prefiguração da encarnação de Jesus. E o não de Eva diante da serpente tem um paralelo sobre o sim de Maria diante do anjo Gabriel. E esse comer do fruto proibido da árvore que Adão fez, da mesma forma nosso Senhor Jesus Cristo está pregado nessa nova árvore, né? A árvore da cruz. É uma árvore que tem aparência de morte, mas que é a árvore que dá vida. Então, Nossa Senhora e Jesus na cruz são o cumprimento de uma profecia infeliz, que é de Adão e Eva diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, influenciados por Satanás. Se Adão e Eva foram livres para escolher, sim ou não, se iam seguir a Deus, da mesma forma Jesus e Maria, apesar de terem as consequências do sofrimento na sua vida, que são consequências do pecado original, Jesus sofreu, ele redimiu todas as realidades humanas até isso. Jesus não era igual a nós no pecado, da mesma forma Nossa Senhora que está contida em Jesus Cristo, ela também não pode ter pecado, porque senão a obra da redenção seria inferior à obra da criação. Então vejam esses paralelos, né? Adão e Eva com liberdade dizem não. Nossa Senhora e Jesus com liberdade dizem sim. O não de Eva está contido em Adão, por isso que pelo pecado de um só entrou o pecado no mundo. O sim de Maria está contido na morte de Jesus na cruz, porque foi pela graça de Cristo que ela disse sim. Ela que é cheia de graça. Só o fato de dizer isso, né, que ela é cheia de graça, preparada para receber Nosso Senhor, a gente já vê que ela está em graça, né, que ela já não estava mais no pecado. E o que nós sabemos é que por esse cumprimento da profecia da mulher, né, dela ser essa nova mulher, a nova Eva, desde a sua concepção, ela não tem o pecado. Senão ela não estaria em posição de receber Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu prefiro argumentar por esse lado. Eu sei que tem gente que diz isso, né, que Nossa Senhora precisava, como ela dá a humanidade para Jesus, ela é um argumento bom também, ela precisa ser completamente pura e cheia de graça, né, e sem o pecado original, para poder dar origem à divindade, à humanidade de Cristo. É dela que é tomada essa humanidade. Mas eu gosto de fazer esse paralelo entre Adão e Eva, que é o que os padres da igreja fizeram já nas primeiras gerações. Porque é muito claro, né? São Paulo não fala de Eva e não fala de Maria, porque elas duas estão contidas dentro do Adão e de Jesus. Eu vou pedir que vocês adquiram o kit Onde Está na Bíblia. Ele é um kit perfeito que eu preparei aqui para você conseguir defender a fé católica, entender a fé católica e defendê-la e ensiná-la com base nas escrituras. Mas você vai receber o meu livro Onde Está na Bíblia. Ele é igual ao e-book Onde Está na Bíblia? Não, porque o e-book ele foi pensado para ser uma ferramenta de consulta. Então, quem tem o e-book aí já viu que ele é um negócio mais direto ao ponto, né? Então no livro eu mantenho a mesma estrutura, só que eu desenvolvi melhor os textos que acompanham esses versículos, para você conseguir raciocinar melhor. Então assim que você comprar, a gente vai mandar para você o livro físico. Mas nesse meio tempo você não vai ficar sem fazer nada. Você já vai fazer o curso A Bíblia contra os Hereges. O que é esse curso? Sou eu lendo o e-book Onde Está na Bíblia. Para cada pergunta, uma aulinha ali de 10, no máximo 20 minutos, em que eu vou ler com você e fazer reflexões. Se tem alguma coisa na patrística que já refuta, como você usa a Bíblia para convencer eles disso, como nós sabemos com a Bíblia que a posição católica é a correta. Você já vai fazendo esse curso no seu ritmo, o acesso é vitalício, você vai poder fazer sempre também. E aí, depois disso, tem um outro curso que ele é mais profundo, que é o Por que Não Sou Herege. Esse curso, o que ele é? São 6 aulas maiores, de até 1 hora, em que eu pego na escritura características do povo de Deus, que só estão na Igreja Católica, que vão te permitir se aprofundar mais nas raízes bíblicas da nossa igreja, e você vai passar a questionar os protestantes também. Bem, mas esse link aqui, ele vai estar na descrição também, ariellazari.com.br/kit Onde Está na Bíblia. Você vai adquirir esses 2 cursos e o livro físico vai estar muito mais preparado para defender sua fé com base na escritura.